Bem-vindos de volta. Agora nós vamos estudar sobre o sistema nervoso central. As nossas metas vão ser conhecer a histologia do tecido nervoso, distinguir a substância branca da substância cinzenta, entender como acontece o impulso nervoso e a sinapse e conhecer a anatomia do sistema nervoso central. As funções do sistema nervoso são a percepção sensorial dos nossos sentidos, o processamento cognitivo e a capacidade de aprendizagem e de reprodução do conhecimento, o controle motor e a homeostase, que é garantir a fisiologia do nosso organismo, dos nossos sistemas. O tecido nervoso é composto pelos neurônios e pelas células da glia ou da neuróglia. Os neurônios possuem o corpo celular, que é o centro trófico dessa célula, onde está o núcleo e a maioria das organelas. Do corpo celular podem se omitir prolongamentos da membrana, chamados de dendritos, e também a partir do corpo celular emerge apenas um prolongamento chamado de axônio, que vai em direção à próxima célula nervosa. Os neurônios podem ser classificados de acordo com a sua funcionalidade. Eles podem ser neurônios motores, que vão receber informações do sistema nervoso central ou de outros neurônios e vão transmitir esse comando para músculos e órgãos e glândulas, para órgãos efetores. Podem ser do tipo sensorial, que vai obter uma informação do meio interno ou do meio externo, e levar essa informação para o sistema nervoso central, para ela ser entregada e processada, e pode ser do tipo interneurônio, que são encontrados no sistema nervoso central, que vão comunicar um neurônio a outro. Eles podem ser classificados de acordo com a sua estrutura também. Os neurônios multipolares, eles possuem vários dendritos, que são os prolongamentos do corpo celular, e apenas um axônio. Ele pode ser do tipo bipolar, que possui um dendrito e um axônio. Ele pode ser do tipo pseudo-unipolar, que apresenta apenas um prolongamento partindo do corpo celular, mas esse vai se dividir. Um ramo pode ir para a periferia e o outro para o sistema nervoso central. E pode ser também do tipo unipolar, que apresenta apenas um axônio. As células da neuróglia ou células da glia. Células da neuróglia ou células da glia. O tipo celular mais abundante são os astrócitos. Eles são encontrados apenas no sistema nervoso central e desempenham funções de sustentação, nutrição e barreira hematoencefálica. Eles podem ser de dois tipos. Do tipo fibroso, ele vai ter menos prolongamentos, mas esses prolongamentos vão ser mais compridos. O tipo de astrócito fibroso é encontrado apenas na substância branca. O astrócito protoplasmático, ele vai ter prolongamentos mais numerosos, porém vai ser prolongamentos mais curtos. Esse tipo de astrócito é encontrado apenas na substância cinzenta. Os oligodendrócitos são células presentes apenas no sistema nervoso central e são as células que vão constituir a bainha de mielina dos axônios. Enquanto as células de Schwann também vão constituir a bainha de mielina dos axônios, mas, porém, no sistema nervoso periférico. Então, os oligodendrócitos são células do sistema nervoso central e as células de Schwann do sistema nervoso periférico. A micróglia, que é uma célula fagocítica, ou seja, é uma célula de defesa, ela pode agir fagocitando resíduos de célula e qualquer patógeno que por acaso esteja dentro do tecido nervoso. E o último tipo celular são as células ependimárias, que vão revestir os ventrículos e o canal medular do sistema nervoso. Então, de acordo com a distribuição dos componentes, principalmente do neurônio, são divididos dois tipos de substância, a cinzenta e a branca. Na substância branca estão os axônios mais a bainha de mielina. E na substância cinzenta, apenas os corpos celulares mais os dendritos. E elas são específicas, a localização são específicas dentro do sistema nervoso central.
Por exemplo, no encéfalo, a substância branca é interna e a substância cinzenta é externa, enquanto na medula troca, a substância branca é externa e a substância cinzenta é interna. A condução da informação entre as células nervosas se dá por dois mecanismos, pelo impulso nervoso e pela sinapse. Nós vamos ver primeiramente o impulso nervoso. A célula em repouso sem um estímulo, ela está com seu potencial de membrana em repouso. Então, as cargas no meio externo é positiva e dentro do axônio é negativa. Quando ocorre um estímulo, a célula vai sair do seu potencial de repouso. Vai acontecer a entrada de sódio, de Na, e isso vai desencadear um potencial de ação, que é essa área verde, que vai propagar pelo axônio. Depois que o potencial de ação passa pelaquela área do axônio, acontece a repolarização, ou seja, o neurônio volta até a carga positiva fora dele e interno dentro dele. Isso acontece por causa das saídas de íon de potássio. Isso é o impulso nervoso. A sinapse vai acontecer para conduzir o impulso nervoso de uma célula para outra. À medida que o potencial de ação chega nos terminais do axônio, isso vai promover que as vesículas sinápticas que contêm neurotransmissores se fundam à membrana da terminação nervosa, da terminação axônio. Isso vai promover a liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica. No neurônio seguinte, na membrana do neurônio seguinte, vai haver canais de sódio que reconhecem a presença do neurotransmissor e se abrem. Quando há entrada de sódio, isso vai desencadear um potencial de ação no neurônio seguinte. Os neurotransmissores são moléculas proteicas que são produzidas no corpo celular e ficam dentro de vesículas na terminação axônica, esperando que o impulso nervoso chegue até elas. Um exemplo de neurotransmissor é a acetilcolina. Ela é responsável pelo controle dos movimentos e pelos batimentos cardíacos e a pressão arterial. A endorfina, que está relacionada à sensação de prazer e alívio da dor. E a noradrenalina, que está relacionada ao estresse, sono e atenção. Esses são apenas 3, existem mais tipos de neurotransmissores. A anatomia do sistema nervoso central é composta pelo encéfalo, sendo que no encéfalo está o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Lembrando que no encéfalo a substância cinzenta é externa e a substância branca é interna. A outra estrutura do sistema nervoso central é a medula espinal. Nela é o contrário, a substância cinzenta é externa e a substância branca é interna. Desse modo, a gente termina o estudo do sistema nervoso central. Espero vocês na aula de sistema nervoso periférico.